Gênesis capítulo 18. Eu quero ler o primeiro versículo de Gênesis capítulo 18 e depois passaremos ao versículo 16. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, enquanto ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Fantástico, extraordinário. É uma das razões pelas quais eu louvo a Deus pela Bíblia Sagrada, pela revelação de Deus, pela forma como Deus se revela. Não tem templo, não tem estrutura, não tem altar. Abraão não está num culto, Abraão está na tenda, está sentado, esperando o horário ou fazendo o quilo do almoço, e quando ele menos espera, aparece na porta da sua tenda o Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Isso é revelação de Deus, é manifestação de Deus, é presença de Deus, é a forma como Deus escolhe se revelar. E nós não vamos ler aqui a sequência da narrativa dessa conversa do Senhor com Abraão. Nós sabemos que é o Senhor Jesus, aqui junto, com Abraão, o anjo do Senhor, como é chamado no Velho Testamento, acompanhado de mais 2 anjos que aparecem ali para Abraão numa forma humana, antropomórfica, e ali eles conversam sobre a vinda do prometido, e passado um tempo o Senhor se levanta, versículo 16, tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão do Senhor, disse: o Senhor destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres a tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, e na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40?
Respondeu: não o farei por amor dos 40. E Abraão insistiu: não se ire o Senhor, eu ainda falarei. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: já que me atrevi a falar ao Senhor, e se houver porventura ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Agora o capítulo 19, e logo na sequência, quero ler com vocês os versículos 27 e 28. Gênesis 19, 27 e 28. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Senhor, a tua palavra é a verdade, e ela é muito maior do que eu e do que qualquer um de nós que aqui estamos nessa noite. Nós cremos que ela também é alimento espiritual, e nós cremos que o nosso coração arde quando o Senhor nos fala através dela. E é por isso que eu quero clamar ao Senhor que fale conosco, que nos dê a tua palavra. Livra-nos, Senhor, de mim mesmo, das minhas especulações, dos meus raciocínios próprios. E me ajude, Senhor, no temor do Senhor e pelo poder do teu Espírito, falar tão somente aquilo que o Senhor deseja que seja falado. É a nossa oração e a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Os que estão mais habituados com a Bíblia, e eu creio que a maioria dos que aqui estamos, conhecem muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Se você não está tão habituado, eu te aconselho e recomendo que leia essa passagem que nós acabamos de ler, mais uma vez, quando você chegar na sua casa. E ainda faço outra recomendação: faça como eu fiz, pegue uma concordância bíblica e jogue lá na concordância bíblica. No celular você pode fazer isso. Jogue lá Sodoma e peça para pesquisar na Bíblia inteira o que se fala a respeito de Sodoma e Gomorra. E você perceberá, através dessa simples e rápida pesquisa, que tudo na Bíblia que se refere a Sodoma e Gomorra são coisas extremamente ruins. Infelizmente, não há nada de bom que se traga à memória na narrativa bíblica quando se trata dessas duas cidades, dessa região de Sodoma e Gomorra. Sempre são lembrados como homens maus, injustos e perversos diante de Deus. Sempre é uma região lembrada, não por suas campinas verdejantes, por suas pastagens maravilhosas, mas são lembrados por causa da maldade, da injustiça e da impiedade. E esse texto que nós acabamos de ler é uma segunda manifestação do juízo de Deus sobre um povo, sobre uma comunidade.
A primeira manifestação do juízo de Deus acontece também no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando Deus ordena a Noé que construa aquela arca, porque Deus, por sua infinita graça, bondade e misericórdia, apesar do ser humano, resolve salvar toda a humanidade em Noé e na sua família, mas manda o dilúvio numa forma de juízo, numa forma de punição do pecado, da iniquidade daquele tempo e daquela época. E depois encontramos aqui em Sodoma e Gomorra, mais uma vez, a manifestação do juízo de Deus, porque o pecado daquela região havia transbordado de tal forma e de tal maneira que a impiedade, a injustiça, a perversidade havia chegado até a presença de Deus. E o Senhor, então, resolve, numa linguagem para a gente entender bem, descer para averiguar o que estava acontecendo ali naquela região de Sodoma e Gomorra, que eu vou falar no próximo domingo, mais especificamente sobre as coisas que aconteciam ali. Mas ali acontece um juízo de Deus, uma manifestação do juízo de Deus. Porque, biblicamente falando, o pecado, ele se assemelha a um câncer. O pecado, quando ele se instaura na vida da comunidade, na sociedade, ele tende a proliferar. Ele tende a proliferar, a crescer, a se estabelecer, a se instaurar, a dominar as consciências, a dominar as práticas, a dominar a existência. Então, quando Deus manifesta o seu juízo, é numa tentativa de botar um freio, de dar um break nessa proliferação do pecado. Todas as manifestações do juízo de Deus não são manifestações de ódio, de rancor, de competição, não, mas é uma manifestação de juízo que reflete ainda assim a sua bondade e a sua misericórdia para que o mal não prolifere, não tome conta de toda a sociedade, de toda a humanidade. E o pecado ali proliferou, assim como havia proliferado nos dias de Noé. A violência, a maldade, a malignidade, ela cresceu de tal forma e de tal maneira que aquilo se transformou num mau cheiro que chegou até as narinas de Deus. E o Senhor resolve, então, manifestar o seu juízo sobre aquela região. Mas antes de ir para Sodoma e Gomorra, Deus passa ali na tenda, o Senhor passa, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o anjo de Deus, depois você pode ler mais sobre isso, passa ali na tenda de Abraão. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Um Deus que se revela. Um Deus que se dá a conhecer. Ao ponto da Bíblia dizer que tudo aquilo que nós precisamos conhecer de Deus, Ele já nos deu a conhecer. Seja através da natureza, seja através da Bíblia Sagrada, seja através de Jesus, nós temos dados suficientes para conhecer a Deus e nesse conhecimento nos rendermos a Ele, a sua vontade, o seu querer, entendendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e a melhor coisa que pode existir para a vida de um ser humano é viver no centro da vontade de Deus, comungando com Deus e desfrutando dessa comunhão. O Senhor chega à tenda de Abraão, eles têm ali aquele momento de diálogo sobre o nascimento do filho da promessa, que está demorando para caramba. O Abraão já acha que isso não vai acontecer mais, e o Senhor diz que daqui a um ano ele voltaria ali e Sara estaria amamentando um bebê. E a Sara ouviu isso lá na tenda e riu,
zombeteiramente, né, dizendo como que isso é possível, já me cessou a regra das mulheres, já não menstruo mais, o meu Senhor já está velho, como isso é possível? E o Senhor diz, por que Sara está rindo? Para Deus não tem nada, absolutamente nada que seja impossível. E o Senhor tem esse momento com Abraão, levanta-se para ir em direção a Sodoma e Gomorra, e naquela caminhada, o Senhor diz, vou ocultar de Abraão o que eu pretendo fazer? Nós lemos aqui no versículo 16, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Abraão vai ser uma grande nação, e através dele serão benditas todas as nações da terra. Então eu preciso aproveitar essa oportunidade para ensinar algo para Abraão e para suas gerações vindouras. O que Deus quer ensinar para Abraão, contando para ele o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra? Eu não vou ocultar de Abraão. Eu vou compartilhar, eu vou contar para Abraão o que vai acontecer, para que isso sirva de exemplo, para que isso sirva de lição, para que isso sirva de aprendizado para ele e para a sua descendência e para as futuras gerações. E o Senhor diz, porque eu o escolhi, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Primeira coisa, gente, tem o caminho que é de Deus e o caminho que não é do Senhor. Existem caminhos que ao homem parecem ser bons. Existem caminhos que, humanamente falando, olhando com os olhos humanos, parecem ser caminhos bons. Mas podem ser bons e não ser o caminho de Deus, não ser o caminho do Senhor. E Deus está dizendo, Abraão precisa aprender o caminho do Senhor. Eu tenho na minha Bíblia, ou pelo menos marquei na primeira Bíblia que eu ganhei, sabe aqueles momentos assim de comunhão com Deus, né, que a gente chama quase que de uma hierofania? Eu, com 16 anos de idade, conhecendo o Senhor naquela idade, não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o caminho de Deus, e eu estou lendo um dia, com 16 anos de idade, o Salmo 25. Abre aí o Salmo 25. Salmo 25, versículo 12. Encontraram? Parece que não. Também não projetaram. Salmo 25, versículo 12. Encontraram? Agora projetaram. Vamos ler juntos? Ao homem aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Gente, com 16 anos de idade, quando eu li esse versículo, eu li uma vez, duas vezes, três vezes, marquei na minha Bíblia, ajoelhei e falei, Senhor, por favor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero o caminho do Senhor, eu quero que o Senhor me instrua no teu caminho. E ainda no capítulo 25, versículo 14, olha só o que diz o versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E Deus disse, eu não vou ocultar de Abraão. Eu preciso ensiná-lo
o caminho de Deus. A primeira coisa que eu gostaria muito que nós guardássemos no nosso coração aqui nessa noite é sobre o caminho de Deus. Eu conheço o caminho de Deus. Eu estou andando no caminho de Deus. Alguns não andam por ignorância, não conhecem. Eu não conhecia. Vim a conhecer quando o Senhor se revelou, me deu a compreensão, se manifestou através do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada, da revelação de Jesus, abriu os meus olhos espirituais, abriu os olhos do meu coração, me deu entendimento espiritual. Eu passei a entender, passei a compreender que tem o caminho de Deus e que o caminho que eu estava andando nele, que era a minha vida, a minha forma de viver, a maneira como eu conduzia a minha vida, não era o caminho de Deus. Então eu não andava por ignorância. Mas tem aqueles que não andam por desobediência, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, eles de uma forma dura, de uma forma relutante, não se submetem e não querem andar no caminho de Deus. Eu quero então fazer essa pergunta: você conhece o caminho de Deus? Se você conhece o caminho de Deus, você está andando nele, tem essa convicção no coração. Não estou falando de perfeição, de não pecar, não. Estou falando de integridade, estou falando de honestidade, estou falando de desejo santo, de desejo puro. Não, Deus, eu conheço o teu caminho, eu sei qual é a tua verdade, eu sei qual é a tua vontade, e eu estou aqui, Senhor, eu quero andar nesse caminho, me segura pela mão direita e não deixa eu sair fora do teu caminho. Uma das coisas que mais me encantavam no meu ministério era chegar aqui às 7 horas da manhã, encontrar o irmão Deuclides com 80, 82 anos de idade, ajoelhado lá naquele templo antigo, na frente ali do templo antigo, ajoelhado. Ele tinha um vozeirão, né? Eu entrava no templo e escutava ele clamando a plenos pulmões: Senhor, segura-me, Senhor, pela mão direita, não deixa eu sair fora dos teus caminhos, Senhor. Faz, gente, se um velho de 82 anos, que conhece a Deus há 65 anos, que está servindo a Deus há 65 anos, que já não tem mais a energia de um jovem, está aqui de joelhos, clamando: Deus, me segura pela mão direita, Senhor, firma os meus passos nos teus caminhos, não me deixe sair fora do teu caminho. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Naquela altura, eu com 30 e poucos anos, 40 anos de idade, era muito bom ouvi-lo e me dava muito temor. Então, Abraão, ele precisa entender, ele precisa compreender o caminho do Senhor para andar nele, para ensinar a sua descendência. A primeira coisa é que Abraão precisa entender a diferença crucial que existe entre a justiça e a injustiça. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter, da parte do Espírito Santo de Deus, uma consciência santa, uma consciência iluminada, de convicções daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é agradável a Deus, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que edifica o outro, daquilo que destrói o outro. Isso tem que ser muito claro. Eles precisam aprender a prática da justiça, do juízo e da retidão. Eles precisam aprender as consequências que tem o pecado. Eles precisam aprender as consequências da ruína que é viver uma vida ímpia, uma vida distanciada do caminho de Deus, da vontade de Deus e dos propósitos de Deus. Eu não vou ocultar a Abraão, eu vou contar para Abraão o que eu vou fazer, o que estou para fazer, o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra, por não andar no caminho do Senhor, por não andar na retidão de Deus, na justiça de Deus. Ele precisa entender isso e precisa aprender isso.
viver no caminho do Senhor, praticar a justiça, a retidão, para que as minhas promessas elas se cumpram e se concretizem na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua descendência e das suas gerações que virão depois dele. Aleluia, glória a Deus. Deus compartilha isso com o seu amigo Abraão. E a outra coisa que nós aprendemos no texto é a diferença entre o ímpio e o piedoso, a diferença entre o ímpio e o justo. É lindo e emocionante, gente. Deus conta para Abraão o que ele está para fazer. E o Abraão vira para Deus e diz: mas o Senhor que é o juiz de toda a terra, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Que justiça é essa? O Senhor que está me ensinando a justiça vai praticar uma injustiça dessa? É por isso que eu gosto muito da teologia bíblica, né? Ela é muito mais fluida do que uma teologia sistemática, que é amarrada, engessada num sistema. Aqui Abraão, ele está falando com Deus, ele está falando com o Senhor, ele está falando com o Criador de todas as coisas. E o Senhor vira para ele e diz: não, Abraão, se houver 50 justos dentro daquela cidade, eu não a destruirei, por amor desses 50 justos. Ok, Senhor. Mas já que eu eu tive o atrevimento de falar com o Senhor, e se faltar 5, Senhor, para completar 50, o Senhor vai sapecar todo mundo? Não. Se tiver 40, Abraão, eu te prometo, eu pouparei a cidade. Senhor, e se tiver 30, ela será poupada por amor dos 30. E se tiver 20, Senhor, eu a pouparei, Abraão, pelos 20. Eu sou pó e cinza. Eu não deveria nem estar de pé na tua presença. Eu não deveria me permitir levantar as minhas feições e falar com o Senhor. Mas já que sendo pó e cinza, eu ousei olhar para o Senhor, falar com o Senhor. E se tiver 10, Senhor, lá na cidade, eu vou poupá-la, Abraão, por amor dos 10. Isso é o que nós chamamos de intercessão, de oração intercessora. Isso é uma oração sacerdotal. Abraão, naquela cidade, só conhecia o seu sobrinho, mas ele se coloca diante de Deus a favor daquele povo. Esse é um papel sacerdotal. Diz que a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que não tem ninguém que ora por ela. Imagina alguém que não ora, ou seja, não vai à presença de Deus, não busca a Deus e também não tem ninguém que o leve à presença de Deus. Ainda me lembrando do saudoso irmão Euclides, né? Com 65 anos de fé, um homem extremamente piedoso, já viúvo, ele acordava todos os dias às 4 horas da manhã, já pela idade e por hábito, para orar. E sempre ele me dizia: pastor, todos os dias às 4 horas da manhã, o telefone 00 está ligado, intercedendo a seu favor. O telefone 00 era as 2 rodas do joelho, né? Aquilo me dava um ânimo, gente, me dava um renovo. Quando eu ia viajar, quando eu ia para algum outro país, para outro lugar, eu sabia que às 4 horas da manhã, aqui no Brasil, o telefone 00 estava ligado a alguém me colocando na presença de Deus. Glória a Deus. Às vezes seu filho, sua filha, alguém que você ama, que você conhece,
não vai à presença de Deus, mas você pode colocá-lo diante de Deus. É isso que Abraão está fazendo. É uma oração muito parecida com a oração de Jesus lá em João, no capítulo 17. Ele está intercedendo, ele está ali colocando diante de Deus e suplicando a Deus por suas misericórdias a favor daquele povo, a favor daquela cidade. Triste, porque ele acorda de madrugada, vai para aquele mesmo lugar onde ele estivera na presença de Deus, e quando ele olha para a região de Sodoma e Gomorra, é só fumaça e cinza. Não havia naquela cidade 10 justos sequer para que ela fosse poupada. Eu quero ler com vocês agora, em 2 Pedro, capítulo 2, lá no Novo Testamento, para a gente encerrar. E eu queria que ficasse marcado no seu coração esse Deus que se revela, esse Deus que fala conosco, esse Deus que falou com Abraão, esse Deus que é bondoso, é misericordioso, mas que também é fogo consumidor. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 2. Por favor, encontrem, ou pode acompanhar aqui pela projeção também, 2 Pedro capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Bom, o que Pedro está dizendo para nós aqui, para a gente fechar, é que na meta-história, naquela história além da nossa história humana, antes da criação do mundo natural, quando foi criado o mundo espiritual, com anjos e hostes celestiais, antes da criação humana, lá, naquele tempo, naquela época, naquela eternidade passada, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Anjos.
E na sequência diz que Deus não poupou o mundo antigo de Noé por causa da sua impiedade. E que Deus transformou em ruínas a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da vida ímpia que elas viviam, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Vamos encerrar lembrando disso. Eu preciso ensinar a Abraão o caminho do Senhor. Ele precisa aprender que existe o caminho de Deus. E que o caminho de Deus é perfeito, e que o caminho de Deus é reto, é o caminho que leva à vida. O Senhor Jesus disse que esse caminho ele é estreito e que a porta para entrar nele já é muito apertada. E que o caminho da perdição é muito largo. Então, precisamos entender isso. Abraão precisa entender que praticar a justiça e a retidão são fundamentais para uma vida agradável a Deus. Há uma diferença crucial entre o ímpio e o justo. Há uma diferença crucial entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Há uma diferença crucial entre o ímpio e o pio, o piedoso, aquele que teme a Deus. Abraão intercede de uma forma piedosa, de uma forma tomada de muita compaixão. Deus responde à sua intercessão com bondade e misericórdia, mas por causa da injustiça e da iniquidade, aquela cidade foi completamente destruída. Deus não poupou Sodoma, Deus não poupou o mundo antigo de Noé, Deus não poupou os anjos, quando pecaram e resolveram viver uma vida pecaminosa. Eu quero orar neste momento por mim, quero orar com vocês, e gostaria que nós levássemos conosco nessa noite essa porção da palavra de Deus, lembrando que pecado é pecado e ele é desagradável a Deus. Por mais que nós queiramos diluir, esse conceito, essa prática do pecado, a palavra de Deus, a verdade de Deus não vai diluir nunca. Por mais que hajam pregações, ensinos, falácias, o caminho de Deus é o caminho de Deus. A verdade de Deus é a verdade de Deus. E aqueles que são do Senhor, que temem a Deus, sabem dessa verdade e devem permanecer nela para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Amém?